Continuando nossas aulas de algoritmos probabilísticos, vamos ver hoje noções básicas de probabilidade discreta e algumas aplicações. Um espaço de probabilidade discreto é dado por um conjunto, chamado também espaço amostral, que deve ser finito ou infinito enumerável, e uma função de probabilidade, que leva cada elemento do espaço amostral um número no intervalo 0, 1. De modo que o somatório das probabilidades de cada elemento do espaço amostral é igual a 1. Subconjuntos do espaço amostral são chamados de eventos. Aqui um exemplo bem simples. Lançamento de uma moeda. Qual é o espaço amostral? Ou é cara ou é coroa, né? A probabilidade de ser cara, a moeda sendo não viciada, é 1/2. A probabilidade de ser coroa é 1/2 também. E duas moedas, qual é o espaço amostral? Pode dar cara, ou cara-coroa, ou coroa-cara, ou coroa-coroa. Cada um desses tem probabilidade de 1/4, assumindo que a moeda é não viciada, tá? O lançamento de um dado, qual é o espaço amostral? Pode dar valor 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, e a probabilidade será 1/6 para cada valor, considerando que o dado não é viciado. A priori, não precisaria ser 1/6 para cada, mas, sendo dado não viciado, esse é o valor. Duplas em sala com 4 alunos. Temos 4 alunos, o aluno A, o aluno B, C e D. Agora queremos fazer uma dupla. Pode ser a dupla A e B, pode ser A e C, ou A e D, ou B e C, B e D, ou C e D. Tá? A ordem não importa, A e B é a mesma coisa que BA, são os dois alunos, o A e o B formando uma dupla. São 6 duplas possíveis em 4 alunos, numa sala com 4 alunos, probabilidade 1/6 para cada, assumindo que é uma escolha uniforme, nós ainda vamos ver isso. Outros exemplos, temos uma moeda não viciada e lançamos até obter uma coroa. Qual é o espaço amostral do número de lançamentos até obter uma coroa? Ou é um lançamento, já dá coroa no primeiro, ou 2 lançamentos, dá uma cara e depois coroa, ou 3 lançamentos, cara, coroa, ou 4 lançamentos, cara, coroa, para quando der uma coroa, né? Determine a função de probabilidade desse número de lançamentos até obter uma coroa. O espaço amostral, já vimos aqui, é 1, 2 em diante, e a probabilidade do número de lançamentos ser N. Nos N-1 lançamentos anteriores ao último, tem que ser cara, a probabilidade é 1/2 elevado a N-1, né? 1/2 a probabilidade de cada um, de todos eles darem cara, 1/2 elevado a N-1, já que a moeda é não viciada. E a probabilidade do último lançamento ser coroa é 1/2, então fica 1/2 elevado a N. Nós vamos ver que essa distribuição tem um nome, ela é conhecida como distribuição geométrica, né? Agora, vamos apenas checar que esse somatório de todos os valores é igual a 1, somatório de todas as probabilidades, N variando de 1 até infinito, é a mesma coisa que a soma de 1/2 elevado a N, calculamos aqui, né? E aqui uma soma de uma PG infinita, decrescente, então dá 1/2, que é o primeiro valor, sobre 1 menos o quociente, 1 menos 1/2, 1/2 sobre 1/2 dá 1, o que a gente queria mostrar aqui, tá? E se a moeda fosse viciada? Com probabilidade 1/9 de dar coroa. É muito mais provável dar cara do que coroa. Coroa seria 1/9 e eu quero parar quando der uma coroa. O espaço amostral qual é? 1, 2, 3 lançamentos. Um lançamento já dá coroa no primeiro. Probabilidade de 1/9. 2 lançamentos, tem que dar uma cara e depois uma coroa. Daria 8/9 vezes 1/9. Né? 8/9 é a probabilidade de dar cara, 1/9 é a probabilidade de dar coroa. Como é que seria a função de probabilidade, então? A probabilidade de dar N lançamentos, nos N-1 lançamentos antes do último, a probabilidade de dar cara, cada cara tem probabilidade de 8/9 elevado a N-1. E a probabilidade do último lançamento ser uma coroa é 1/9. Isso a gente organiza assim, fica 1/8 de 8/9 elevado a N. Vamos mostrar de novo que a probabilidade vai dar 1, tá? Somatório de todas as probabilidades, fica o somatório infinito de N igual a 1 a infinito, 1/8, esse mesmo valor, 1/8 vezes 8/9 elevado a N, também uma PG decrescente infinita. É o primeiro valor, quando N é igual a 1, esse 8 vai cancelar com esse 8, vai ficar 1/9 aqui, primeiro valor, sobre 1 menos o quociente, que é 8/9. 1/9 sobre 1/9 é igual a 1. Então, tá ok.
Aqui, de novo, essa distribuição, como anterior, é geométrica. Chamada de geométrica, a gente ainda vai ver isso mais para frente. Vamos ver agora um exemplo semelhante. Uma moeda viciada até obter 4 coroas. Ao invés de uma só, nós queremos lançar as moedas até obter 4 coroas. Então, a última tem que ser coroa, mas tem que ter aparecido 3 coroas antes. O espaço amostral já não começa em 1, tem que começar em 4. Para obter 4 coroas, o número mínimo são 4 lançamentos, 4 coroas, seria o menor possível. 4, 5, 6 em diante, tá? O número de lançamentos. Determine a função de probabilidade. Bem, dos n-1 lançamentos anteriores, nós temos que escolher 3 desses lançamentos para serem cara, tá? Perdão, para serem coroa. 4 coroas. A última, já sei que é coroa. Então, tem que ter 3 coroas antes nos n-1 lançamentos anteriores. Então, dos n-1 lançamentos, eu tenho que escolher 3, n-1 escolhe 3, vezes a probabilidade de termos essas coroas, essas 3 coroas, e mais a última coroa, então ficaria um nono elevado a 4, as 4 coroas, e os n-4 lançamentos serem cara, que é 8 nonos elevado a n-4, tá? Esse aqui é o que nós vamos chamar, mais para frente, de distribuição binomial negativa. Que já não é tão simples mostrar que esse somatório para n variando de 4 até infinito é igual a 1, mas é verdade isso. Outro exemplo, uma moeda não viciada é lançada 5 vezes. Qual é a probabilidade de aparecer apenas uma cara, e 2 caras, e 3 caras, 4 caras, 5 caras? Nós vamos chamar isso aqui de distribuição binomial, tá? De novo, seja C, a gente chama de cara, K, coroa. As possibilidades de lançamento para uma cara são, aqui a cara e o resto coroa. Cara é o segundo, o resto coroa. Cara é o terceiro, o resto coroa. Cara é o quarto lançamento e o resto é coroa. Cara é o quinto lançamento e o resto é coroa. Aqui eu só quero uma cara. E se fossem 2 caras? Poderia ser cara, cara, o resto coroa. Ou cara, coroa, cara, o resto coroa. E assim por diante. Então, de qualquer modo, aqui para um elemento genérico, por exemplo, 3 caras, dos 5 lançamentos, eu preciso escolher 3 deles para serem cara, o resto será coroa automaticamente, e eu vou dividir pelo total de possibilidades de lançamentos, que é quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, porque cada lançamento pode ser cara ou coroa, tem 2 possibilidades, vezes 2 vezes 2, 2 a quinta, 32. Aqui nesse exemplo, somando esses valores, vai dar 32. 1 mais 5, 6, mais 10, 16. 16 mais 16, 32. Sobre 32 dá 1, como a gente queria mostrar, tá? Que é a soma da quinta linha do triângulo de Pascal. Dá exatamente 2 elevado a 5, 2 elevado a n na enésima linha do triângulo de Pascal. A gente ainda vai ver que isso se chama distribuição binomial. E probabilidade condicional? Probabilidade de um evento A ocorrer, dado que ocorreu um evento B. Nós escrevemos assim, probabilidade de A, dado B, é igual a probabilidade de A e B ocorrerem juntos, dividido pela probabilidade de B, que deve ser um valor positivo, não pode ser nulo, tá? Por exemplo, qual a probabilidade de se obter 3 caras em 5 lançamentos, considerando que nos 2 primeiros só teve uma cara? As possibilidades são quais? Os 2 primeiros só teve uma cara, então ou é cara, coroa, essas aqui são as possibilidades, cara, coroa, ou coroa, cara nos 2 primeiros lançamentos. Coroa, cara, tá? Então, aqui, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. E aqui, coroa, cara, tá? Então, estamos considerando que nos 2 primeiros só teve uma cara. Essa é a nossa condição, tá? Com probabilidade condicional. Só que nós queremos que, com isso, tenham 3 caras. Se já tem uma nos 2 primeiros, tem que ter 2 nas últimas. Aqui, 2 caras e uma coroa. 2 caras e uma coroa. 2 caras e uma coroa. Aqui é a mesma coisa. 2 caras e uma coroa. 2 caras e uma coroa. E a probabilidade a gente pode calcular usando a fórmula ou apenas combinatória mesmo. Nós temos aqui 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 2 vezes 8. Nós temos 2 possibilidades para os 2 primeiros lançamentos. Porque cara, coroa ou coroa, cara. 2 possibilidades. E 8 possibilidades para o restante. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Vai dar 3 oitavos. A probabilidade condicional aqui, tá? Nós dizemos que eventos A e B são independentes se a probabilidade de A dado B
é igual à probabilidade de A. Ou seja, a informação sobre B não interfere na probabilidade de A. Conclusão. Usando aqui a fórmula, a probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A, dado B, vezes a probabilidade de B. Mas se eles são independentes, fica a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Quando os eventos são independentes, né? Probabilidade de A e B, probabilidade de A vezes a probabilidade de B. A gente usa muito isso, o princípio multiplicativo, tá? E, analogamente, por simetria, a probabilidade de B dado A é igual à probabilidade de B se os eventos são independentes. Ok, no caso geral, quando não há independência, a probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Se ao invés de A dado B aqui fosse B dado A, aqui embaixo seria a probabilidade de A ao invés da probabilidade de B. A probabilidade de B dado A é igual à probabilidade de A e B sobre a probabilidade de A. Então, a probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Está aqui. E se tivermos três eventos agora, a probabilidade de A e B e C é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de C dado A e B. Ok? O caso mais geral, se nós temos K eventos, a probabilidade de dar A ocorrer A1, A2, A3 até AK, é a probabilidade de A1 vezes a probabilidade de A2, dado que A1 ocorreu, vezes a probabilidade de A3, dado que A1 e A2 ocorreram, até a probabilidade de AK, dado que A1 até AK menos 1 ocorreram. Tá? Ok, vamos mostrar agora algumas aplicações desses conceitos mais simples de probabilidade. Tá? Depois nós vamos ver mais conceitos de probabilidade, como esperança, variância e etc. Mas o que temos aqui já conseguimos usar. Vamos falar de amplificação probabilística da probabilidade de acerto, né, de um algoritmo probabilístico, por exemplo. Seja A um algoritmo probabilístico do tipo sim ou não. Ele só responde sim ou não, e ele é one-sided error. Ou seja, quando ele diz sim, por exemplo, ele sempre acerta. Quando ele diz não, pode estar errado ou não. Ou pode ser outro, ao contrário, ele sempre acerta quando diz não e erra, mas pode errar quando diz sim. Ou seja, ele só erra para um lado, one-sided, né? Tá? Nesse exemplo aqui, vamos assumir que ele sempre acerta quando diz sim. E quando diz não, pode errar, pode acertar, quer dizer, com probabilidade baixa. Então, sempre que diz sim, ele acerta. Mas quando diz não, ele erra, ou ele acerta, mas acerta com probabilidade baixa. Isso aqui não é a probabilidade de errar, não. É a probabilidade de acertar quando diz não. Ou seja, ele provavelmente vai dizer muito sim, tá? Repetindo K vezes, quer dizer, pode dizer muito não, perdão. Repetindo K vezes o algoritmo A e retornando não. Só se todas as execuções retornaram não, quanto será a probabilidade de erro? Então, vamos lá de novo. A probabilidade de acertar é 1%. Então, a probabilidade de errar é 0,99, né? 99%. Se eu repetir esse algoritmo K vezes, se ele responder algum sim, como ele sempre acerta quando diz sim, eu já paro e retorno sim. Então, estou repetindo aqui o algoritmo K vezes. Se tiver um sim, eu paro tudo e respondo sim. Se tiver não, o não é muito confiável, a gente repete muitas vezes, K vezes. Se todos retornarem, todas essas repetições retornarem não, aí eu retorno não no final. Caso contrário, tiver um sim, eu respondo sim. Com isso, qual será a probabilidade de erro? A probabilidade de acertar é 1%, então a probabilidade de errar é 0,99. Então, a probabilidade de errar na primeira, errar na segunda, errar na terceira, 0,99, 0,99, e errar na quarta, 0,99, vezes 0,99, K vezes 0,99 elevado a K. Então, não é muito difícil de ver, usando uma calculadora, por exemplo, que 0,99 elevado a 500 é menor do que 1%, tá? Então, se eu repetir 500 vezes essa ideia, esse algoritmo aqui, mesmo que ele tenha uma probabilidade de acerto muito baixa, ou seja, esse aqui é um algoritmo probabilístico não muito bom, o não dele acerta com a baixa probabilidade, mas repetindo muitas vezes, 500 vezes, apesar de 500 parecer um número grande, é um número constante, conseguimos reduzir a probabilidade de acerto de 1%, aumentar, quer dizer, amplificar, né? A probabilidade de acerto de 1% para 99%, tá? Esse algoritmo obtido aqui, né, de repetição de um algoritmo anterior, do algoritmo A, ele também é um algoritmo que retorna sim ou não,
também é one-sided error, ele continua acertando quando diz sim e pode errar quando diz não, mas a probabilidade de acertar é muito maior. Sobe de 1% para 99%. Ok? Analogamente, também vale se A sempre acerta ao retornar não. Aqui muda apenas um pouco, né? A repetição. A gente retorna não, ou quer dizer, a gente retorna sim se todas as execuções retornassem sim. Se tivéssemos um algoritmo diferente desse inicial aqui, tá? Sempre acerta no não ao invés do sim. Então, faríamos um pouco diferente. Ele só retornaria sim se todas as execuções retornassem sim. Nesse caso aqui, tá? Perfeito. Isso daqui, de novo, estamos falando de one-sided error, né? Algoritmos probabilísticos que só erram de um lado, tá? One-sided error. Quando diz sim, sempre acerta, quando diz não, pode errar. Ou, o contrário, quando diz não, sempre acerta, quando diz sim, pode errar. Podemos fazer isso que acabamos de fazer aqui. Nós amplificamos a probabilidade de acerto, repetindo várias vezes, tá? Mas se for um algoritmo do tipo two-sided error, pode acertar, pode errar quando diz sim, e também pode errar quando diz não, aí já é um pouco mais complicado, vamos deixar para aulas futuras, tá? Mas essa ideia da amplificação já vai ser muito útil para algumas aulas. Existem muitos algoritmos desse tipo aqui. Ok. E ao invés de 1%, se a gente tivesse uma probabilidade de acerto menor ainda do que 1%, uma probabilidade epsilon, bem pequenininho de acerto, tá? A gente também consegue fazer algo. Repetindo k vezes o algoritmo A e retornando não, só se todas as execuções retornarem não, a mesma ideia de antes, a probabilidade de erro será quanto? Se a probabilidade de acertar é é epsilon, a probabilidade de errar é 1 menos epsilon. Então, a probabilidade de errar na primeira, 1 menos epsilon. Errar na segunda, 1 menos epsilon. Na terceira, 1 menos epsilon. Errar k vezes seria 1 menos epsilon elevado a k. Tá? De novo, se retornar um sim, uma vez só, já para tudo e retorna sim. Essas repetições, né? E só retorna não após todas as k execuções retornarem não. Ok, a probabilidade de erro é 1 menos epsilon elevado a k, e nós queremos que essa probabilidade de erro seja muito pequena, tá? Então, se nós fizermos k igual a log de 0,01 na base 1 menos epsilon, que é a mesma coisa que log de 100 na base 1 sobre 1 menos epsilon, é melhor considerar assim, porque isso aqui vai ser um número maior do que 1, esse número aqui é menor do que 1, não é muito bom trabalhar com bases menor do que 1, aqui é uma base maior do que 1, log de 100 na base 1 sobre 1 menos epsilon, pode ser muito pequeno, 1,0001, mas é maior do que 1. Com esse logaritmo aqui, com esse k, nós vamos ter 1 menos epsilon elevado a k, como é log de 0,01 na base 1 menos epsilon, vai ficar 0,01, que é a mesma coisa que 1%, tá? Ou seja, a probabilidade de erro, que era muito alta, 1 menos epsilon antes, agora caiu para 1%, né? Para epsilon sendo, por exemplo, 0,01%, no exemplo anterior nós fizemos 1%, agora vamos diminuir mais ainda, nós queremos um erro menor ainda de 0,01%, k igual a 50 mil repetições, são suficientes para obter esse erro que nos interessa aqui, tá? Esse epsilon aqui seria a probabilidade de acertar do algoritmo anterior. Ele acertaria com baixíssima probabilidade, né? Então a gente consegue melhorar e subir para 99%, de 0,01% subir para 99%, que é muito bom, tá? O algoritmo obtido desse procedimento é polinomial, também é do tipo sim ou não, e é polinomial. Por quê? Porque aí nós vamos repetir um algoritmo que era polinomial, o algoritmo A, k vezes. E esse k é esse número aqui, log de 0,01 na base 1 menos epsilon. Considerando que o epsilon é uma constante, tá? Não, ou seja, não depende do tamanho da instância do problema, log de 0,01 na base 1 menos epsilon, ou log de 100 na base 1 sobre 1 menos epsilon, pode ser um número até muito grande, mas será uma constante. Então, o algoritmo obtido também será polinomial, tá? É isso. K também é constante.
ok? Então, de novo, quando temos um algoritmo do tipo one-sided error, que acerta com baixíssima probabilidade ou erra com altíssima probabilidade, nós conseguimos, desde que seja um número fixo, constante, nós conseguimos diminuir muito o erro, amplificar muito a probabilidade de acerto, apenas repetindo várias vezes, ok? Quando é algoritmo one-sided error. Two-sided error vem depois. Ok, então vamos ver como é que a gente pode usar essas ideias aqui. Vamos entender algumas classes rapidamente. Ainda teremos uma aula mais para frente sobre classes probabilísticas de problema de decisão, mas é interessante mostrar já algumas ideias antes, né, já adiantar um pouco, porque vários algoritmos vão cair e com isso chegamos à conclusão que os problemas de decisão estão em algumas classes. Então já é bom a gente poder já ir falando sobre isso com um pouco de antecedência. Então, dados inteiros não, números S e C, S menor do que C, todos os dois entre 0 e 1, seja PCP-CS, o conjunto dos problemas de decisão que possuem algoritmos probabilísticos de tempo polinomial, que satisfazem o seguinte, ou seja, são problemas de decisão que têm algoritmo probabilístico de polinomial que satisfaz o seguinte, se a instância for sim, a probabilidade do algoritmo retornar sim é maior ou igual a C. Esse C tem a ver com a palavra completeness, tá? Não é muito importante isso, mas é bom para entender de onde vem as letras C e S. Se a instância é uma instância não, problema de decisão, temos instância sim ou instância não. O algoritmo retorna sim, a instância não. O algoritmo retorna sim, a gente espera que seja com baixa probabilidade menor ou igual a S. O soundness, tá? Então, vamos ver alguns exemplos de problemas que a gente já viu. Por exemplo, algoritmos Las Vegas. Algoritmo Las Vegas, ele não tem erro nenhum. Zero erro. O que varia é, basicamente, o tempo, né, do algoritmo. Ele é um algoritmo do tipo PCP-10. Algoritmo não, problema do tipo PCP-10. Tá? ZPP é uma classe de problemas que tem algoritmos polinomiais Las Vegas, sem erro nenhum. Ou seja, se é sim, a probabilidade de dizer sim é 100%, se é não, a probabilidade de dizer sim é 0%. É isso, ele não acerta, ele não erra de jeito nenhum. O que é essa classe RP, Randomized Polynomial? A classe PCP, 1 meio, 0. Se a instância é sim, ele acerta dizendo sim com probabilidade maior ou igual a 1 meio. Ele pode errar quando a instância é sim. Quando a instância é não, a probabilidade dele dizer sim é 0. Ou seja, ele nunca diz sim quando a instância é não. Então, ele sempre acerta quando diz sim. E pode errar dizendo não para a instância sim. Mas sempre que a instância é não, ele acerta dizendo não, tá? Ele nunca erra em instância não, ok? Mas sempre que ele diz sim, ele está acertando. A gente já viu isso. E o CoRP, a probabilidade, é o PCP, perdão, 1 meio. Ou seja, se a instância é sim, a probabilidade dele dizer sim é 100%. Se a instância é não, a probabilidade dele dizer sim é menor ou igual a 1 meio. Mas pode ocorrer dele dizer um sim para uma instância não. Ele pode errar dizendo sim para uma instância não, mas sempre que ele diz não, aqui no CoRP, ele está acertando, tá? Ok, e o BPP, Bounded Polynomial, Probabilistic, né? É PCP 2/3, 1/3, tá? Pode errar quando retorna sim ou não, ok? Então, quando a instância é sim, o algoritmo retorna sim com probabilidade maior ou igual a 2/3. Quando a instância é não, o algoritmo pode retornar sim com probabilidade menor ou igual a 1/3. Ou seja, ele sempre acerta com probabilidade maior ou igual a 2/3, né? Tanto para sim quanto para não. Aqui, uma observação importante é que esses números, 1 meio, né? 1 meio, e depois mais para frente vamos ver, por que 2/3 e não 3/5, né? Tá? Ou 1/5 e 4/5, né? Por que não? Já vimos aqui a questão da amplificação, que tanto faz, né? A gente tem uma pequena probabilidade de epsilon, nós podemos amplificar executando várias vezes. Então, esses números aqui, eles realmente são meio arbitrários, mas são os valores padrão utilizados, tá? 1 meio aqui e 2/3, 1/3 para o BPP. Qual a importância dessas classes?
Aqui, ZPP, a classe dos problemas de decisão que tem algoritmo Las Vegas que os resolve. E a classe BPP é basicamente a classe dos problemas de decisão que tem algoritmo Monte Carlo eficiente polinomial que os resolve, tá? Certo? O ZPP está associado com problemas de decisão que tem algoritmo Las Vegas de tempo polinomial e BPP, problemas de decisão que tem algoritmo polinomial Monte Carlo eficiente, tá? Ok? Então, existem várias questões em aberto. Por exemplo, nós sabemos que P está contido em ZPP, porque se o problema tem um algoritmo que o resolve, né, isso pode ser visto como um algoritmo Las Vegas que não usa probabilidade. Então, basicamente, está em ZPP, que P está em ZPP. ZPP é exatamente a interseção de RP e coRP, porque RP sempre acerta quando diz sim, coRP sempre acerta quando diz não. A interseção disso, ele sempre acerta quando diz sim e sempre acerta quando diz não. Não tem erro nenhum, é justamente a classe ZPP, tá? ZPP é justamente a interseção dessas duas classes. BPP contém RP união coRP, aqui é a interseção, aqui é união mesmo, e basicamente, BPP, RP pode errar para não, o coRP pode errar para sim, o BPP pode errar para sim e para não, contém as duas, tá? Aí existe a questão que ninguém sabe resolver até hoje. Será que P é igual a ZPP? Ou seja, será que todo algoritmo, todo problema de decisão que tem algoritmo Las Vegas também tem algoritmo determinístico que o resolve, polinomial? E essa questão também está em aberto. Será que todo problema de decisão que tem algoritmo Monte Carlo eficiente, polinomial, também tem um algoritmo não probabilístico, um algoritmo determinístico que resolve? Até hoje não se sabe isso, tá? Então, aqui a hierarquia das classes EPP é justamente essa interseção, RP e coRP estão todos dentro do BPP, e ninguém sabe a relação entre BPP e NP, só sabemos que estão dentro de PSpace, que é a classe dos problemas de decisão que tem algoritmos de espaço, né, memória polinomial, tá? Ok, essas definições ainda vou falar mais para frente, mostrar mais informações sobre elas em outra aula, mas é importante mencionar agora, porque vamos ver vários problemas e já vamos associar. Ó, encontramos um algoritmo que sempre acerta quando diz sim, mas pode errar quando diz não. Ah, tem a ver com RP. Né? Ah, encontramos aqui um que sempre acerta quando diz não, mas pode errar quando diz sim. Ah, é com RP. Ah, encontramos um aqui que sempre acerta. É probabilístico, mas sempre acerta. Ah, é algoritmo Las Vegas, tem a ver com ZPP. Ah, encontramos um que pode errar no sim e no não, mas com probabilidade fixa, BPP, tá? Então, vamos fazer essas associações aqui. Vamos ver agora algumas aplicações, alguns exemplos interessantes. Nós já vimos na aula passada o problema de decisão de verificar se um certo vetor tem elemento popular. De novo, um elemento popular é um elemento que aparece mais de 1/5 das vezes. Né? Se o vetor tem n elementos, ele aparece mais de n sobre 5 vezes. Tá? Nesse exemplo aqui, o vetor tem 15 elementos. 15 sobre 5 é igual a 3. Para ser maior do que 3, tem que aparecer 4 vezes. O 5 aparece 4 vezes, então o 5 é um elemento popular. Tá? O problema de decisão, dado um vetor, decidir se esse vetor tem um elemento popular. Nesse caso aqui, a resposta seria sim, tem o elemento 5. Se eu trocasse esse 5 aqui por um 4, a resposta agora seria não. Não tem elemento popular. Tá? Mas, a princípio, tem sim elemento popular. O algoritmo Monte Carlo, nós vimos na aula passada um certo algoritmo, agora é um algoritmo um pouco diferente. Ao invés de repetir 9 vezes como na aula passada, vamos fazer apenas uma vez. Escolhe um elemento aleatório e conta quantas vezes esse elemento aparece. Se for mais de n sobre 5 vezes, retorna sim. Se nenhum for encontrado, retorna não. Ok? Se não tem elemento popular, então, ao sortear um elemento, esse elemento com certeza não vai ser popular, porque não existe elemento popular, estamos assumindo aqui que não existe popular. Então, o algoritmo vai responder não e vai acertar, retornando não. Tá? Se o vetor tem elemento popular, ele pode, na hora do sorteio, cair em cima de um elemento que não é popular, e isso ocorre até com uma certa probabilidade alta, tá? 4/5.
ele pode errar com probabilidade alta, 4/5. Ele acerta com probabilidade 1/5, né? Mas, de novo, com aquela ideia que nós já vimos de amplificação, esse algoritmo ele é one-sided error, né? Se a instância é não, ele acerta, se a instância é sim, ele acerta, tá? Ele pode errar, quer dizer, perdão. Isso quer dizer o quê? Que sempre que ele responde sim, ele acerta. Ele acerta ao dizer sim, tá? Não confundir, já falei isso outras vezes, mas vamos lá, repetir de novo. Se a instância é não, ele acerta. Se a instância é sim, ele pode errar. Isso quer dizer que se ele diz sim, ele sempre acerta. Quando ele diz não, ele pode estar dizendo não para uma instância sim. Ele pode estar errando, tá? Ok? Então, tem relacionado com a classe RP. Mas, de novo, esse problema nós já vimos que pode ser resolvido sem usar probabilidade. Então, esse problema também está na classe P, tá? Mas achei importante mencionar que a classe RP que está associado a algoritmos desse tipo. A one-sided error, que sempre acerta ao dizer sim, tá? E aqui está errado, perdão, não é false, é true. Pequeno erro aqui, vou já corrigir nos slides. Acabei de perceber, né? True biased, né? Tá tendencioso ao verdadeiro, ao sim, né? E amplificação, repetindo 20 vezes, como o erro é 4/5, 4/5, vai errar na primeira, 4/5, errar na segunda, 4/5, errar na terceira, 4/5. Se eu repetir 21 vezes, basta fazer essa conta usando uma calculadora, você observa que isso vai dar menor do que 1%, tá? Ok? Então, se ele retornar que tem um popular, se ele disser sim, ele sempre acerta dizer sim, nós já paramos e dizemos, sim, tem popular. Se ele errar as 21 vezes, errar não, perdão, se ele disser não as 21 vezes, não tem popular, então, no final, a gente responde que não. Ainda tem uma probabilidade de erro, mas é pequena, 1% de errar. Ok? Próximo. Agora, problemas diferentes. Verificar igualdade de polinômios. Dados dois polinômios fx e gx de grau n, decidir se esses polinômios são iguais ou não, considerando fx como produto de monômios, tá? Aqui, o fx, ele é produto desses monômios, x mais 1, x menos 2, x mais 3, x menos 4. Aqui tem um pequeno erro, aqui é para ser 4. Esse aqui seria o vetor não, o polinômio g de x, tá? E eu quero saber se esse polinômio é igual a esse polinômio. Algoritmo número 1, primeira ideia, transforma fx para a forma canônica, ou seja, sai multiplicando. X ao quadrado, menos 2x, mais x, menos 2. Depois multiplica tudo isso por esse, depois multiplica por esse, tá? Poderíamos fazer isso. Quanto tempo levaríamos? Poderíamos levar bastante tempo, né? Quanto seria? Aqui, para fazer a primeira multiplicação, seriam 4 multiplicações. 1, 2, 3, 4. Depois teríamos um polinômio com 3 elementos. Depois seria 1, 2, aí 3, 4, 5, 6. Tá? Então, tempo 6. Tempo 4, tempo 6, tempo 8, 10, até 2n menos 1. É claro que essa conta vai dar ordem de n ao quadrado, que é polinomial, não é ruim. Tá? Então, esse problema estaria em P, né? Esse problema estaria na classe P, porque é polinomial, mas queremos fazer mais rápido do que isso, usando probabilidade. Vamos conseguir tempo n, que é melhor do que n ao quadrado. Qual é a ideia? Escolhemos um inteiro R, inteiro mesmo, de 1 até 100 vezes n, de modo aleatório e uniforme. O que quer dizer uniforme? Nós ainda vamos ver mais para frente, a distribuição uniforme. É uma distribuição em que cada elemento tem a mesma probabilidade. Ok? Calculamos o F com o inteiro R, calculamos o G com o inteiro R, ou seja, substitui aqui X pelo valor R, por exemplo, se X, R foi 77. Fazemos aqui 77 mais 1, vezes 77 menos 2, isso é rápido de fazer, leva tempo N. Depois calculamos aqui também é rápido de fazer. E aí, o que é que nós fazemos? Nós comparamos os dois números, tá? FR e GR. Se for igual, retornamos sim. Caso contrário, retornamos não. É um algoritmo, de novo, Monte Carlo, tá? Ele pode errar. Quando é que ele pode errar? Vamos analisar agora.
Se a instância for sim, ou seja, os polinômios são realmente iguais, f e g, o algoritmo, é claro, vai acertar. Qualquer número sorteado, quando eu calcular com f, depois quando eu calcular com g, vão ser iguais. Se a instância for não, os polinômios são diferentes. E quando eu aplicar o r, o valor é diferente, então vai responder não, o algoritmo vai acertar. Quando é que o algoritmo vai errar? Só erra se for uma instância não, ou seja, os polinômios são diferentes, mas deu azar do valor calculado no R, relacionado ao polinômio f, e o g serem iguais, tá? Então, de novo, esse é um algoritmo one-sided error, que agora esse sim, verdade, está tendencioso ao não. Se é sim, se é sim, ele sempre acerta. Se é não, ele pode errar, tá? Então, o algoritmo só erra se for não, perdão, se a instância for não, ele pode errar. Olhando do ponto de vista agora do algoritmo e não da instância, o algoritmo sempre acerta ao dizer não, né? Então, ele sempre, se a instância é sim, ele diz sim. Se a instância é não, ele pode dizer sim. Porque, deu igual, ele vai dizer sim. Então, se ele disse sim, pode estar dizendo um sim correto ou um sim errado. Mas se ele disse não, é não mesmo, tá? Então, ele sempre acerta ao dizer não. A gente vimos que está relacionado à classe CoRP, quando acerta ao dizer não, né? Então, agora vamos analisar aqui a probabilidade de errar. Quando é que erra? Nessa situação aqui, né? O polinômio são diferentes, mas deu certo aqui o valor calculado nesse R sorteado aqui, nesse inteiro R de 1 a 100N. Então, R deve ser uma raiz, como deu igual aqui, FR igual a GR, se eu passar para cá, FR menos GR igual a zero. Então, R deve ser uma raiz do polinômio fx menos g de x. E qual é o grau desse polinômio? É no máximo n, né? O grau do f do g é n, né? Então, fx menos g de x tem grau no máximo n. E a gente sabe que um polinômio com grau no máximo n tem no máximo n raízes, tá? Então, tem n raízes possíveis. E caímos em cima de uma dessas raízes. Mas eu tenho de 1 a 100 n elementos. Então, n sobre 100n, o n cancela, tá? Vai ficar 1 sobre 100. Então, ou seja, demos o azar de, na hora de escolher, cairmos em cima de uma das n raízes do polinômio fx menos g de x. Tá? Considerando que f é diferente de g, que é o caso em que há erro. Ok? Aqui está toda aqui a análise que a gente fez. E se alguém achar que 1 sobre 100 não é tão pouco assim, 1%, será que a gente pode melhorar? A mesma ideia da amplificação. Se repetirmos k vezes, a probabilidade de errar na primeira, 1 sobre 100. A probabilidade de errar na segunda, 1 sobre 100. A probabilidade de errar na terceira, 1 sobre 100. Se fizermos aqui 3 vezes, por exemplo, 1 sobre 100 elevado a 3, já vai dar uma probabilidade de erro muito pequena. De novo, só podemos usar aqui a amplificação desse modo que eu falei, porque é um algoritmo one-sided error, tá? Vamos ver mais para frente como é que a gente faz com algoritmos two-sided error. E o último exemplo dessa aula, que é semelhante a esse, mas ao invés de polinômios, vamos trabalhar com matrizes, verificar o produto de matrizes. Dadas 3 matrizes n por n, A, B e C, eu quero decidir, ou seja, dizer sim ou não para A vezes B é igual a C. Aqui é uma matriz n por n, vezes uma matriz n por n, dá uma matriz n por n, quero saber se A vezes B é igual a C. A B é igual a C? Uma ideia seria multiplicar A e B e depois comparar com C. Dá para fazer isso no algoritmo simples n ao cubo, tá? Existe o algoritmo sofisticado também, n elevado a 2,37, mas de qualquer modo, vamos ter que multiplicar A e B, leva esse tempo, agora compara com C, leva tempo n ao quadrado, no final, o melhor tempo possível seria conhecido é esse, n elevado a 2,37. Outro algoritmo agora, vamos tentar melhorar essa complexidade aqui. Essa complexidade já dá da classe P, esse problema, né? Mas vamos tentar diminuir, achar, ao invés de n elevado a 2,37, achar n ao quadrado para esse problema de decisão. Usando aqui probabilidade, vamos sortear um vetor R, né? Com n elementos, tá? Só de zeros e uns, só zeros e uns dentro dele. Aleatório uniforme, ou seja, a probabilidade de ser 0 ou 1 é a mesma, 50%, para cada posição dessa, tá? Aqui 0, 0, 1, 1, 1, 0.
e assim por diante. É um vetor só de zeros e uns. Então, qual é a ideia do algoritmo? Nós calculamos B vezes R. R é um vetor. B é N por N. O R é N por 1. B vezes R vai dar um vetor N por 1. Depois calculamos A aplicada a esse vetor BR. Vamos ter um vetor. E CR também será um vetor. Aí comparamos esse vetor com esse vetor. Se forem iguais, retornamos sim. Se forem diferentes, retornamos não. Isso aqui é tempo em N ao quadrado, que é justamente para fazer essa multiplicação. CR, BR também é N ao quadrado, que tem que percorrer todo o B, e A vezes BR também N ao quadrado, tem que percorrer todo o A. Tá? Então, dá tempo em N ao quadrado. É um algoritmo Monte Carlo, porque ele pode errar, tá? Não é Las Vegas. Vamos analisar aqui esse algoritmo. Se a instância for sim, isso quer dizer que AB é igual a C. O algoritmo sempre vai acertar. Por quê? Porque quando a gente pegar um vetor aleatório, fizemos B vezes R, A vezes BR, e fizemos CR, vai dar igual, porque AB é igual a C, se a instância for sim. Tá? Se a instância for não, ou seja, AB é diferente de C, e ABR for diferente de CR, o algoritmo vai acertar, porque nessa situação ele vai responder não, e a instância era não mesmo, então ele acerta. Tá? O algoritmo pode errar quando? Quando a instância for não, o AB é diferente de C, mas deu azar de, na hora do sorteio, ABR deu igual a CR. Aí aqui ele poderia responder um sim para uma instância não. Ou seja, ele pode errar quando diz sim, mas sempre acerta ao dizer não. De novo, um algoritmo que só erra de um lado. Ele sempre acerta quando diz não, mas pode errar quando diz sim. Ele pode dizer um sim para uma instância não. Isso está relacionado à classe CoRP. Já vimos que esse problema está na classe P. Eu escrevo aqui classe CoRP para deixar bem claro que esse algoritmo está relacionado a problemas dessa classe, tá? Problema de decisão dessa classe. Vamos analisar agora, para terminar a aula, a probabilidade de erro desse algoritmo, né? A probabilidade de errar. De novo, quando é que erra? Quando a instância é não, ou seja, AB é diferente de C, mas para esse vetor R aleatório de zeros e uns escolhido, ABR deu igual a CR. Deu um azar de achar um vetor R que acontece isso. Então, vamos ver aqui. Assumindo que D, AB é diferente de C, seja D igual a AB menos C, que vai ser diferente de zero, já que AB é diferente de C. Estou assumindo isso, né? Logo, D tem algum valor que não é zero. Se fosse todo mundo zero, aqui seria igual a zero, tá? Então, para simplificar aqui a explicação, vamos assumir que o valor que é diferente de zero é o primeiro valor, tá? Isso poderia ser qualquer um outro. Aqui é mais para explicar, para ser didático, tá? Mas a ideia vai valer para qualquer elemento da matriz D, tá? Então, assumindo que é o primeiro elemento, nós demos o azar de acontecer isso, ABR igual a CR, então está aqui, ABR igual a CR, passando o CR para cá, colocando o R em evidência, nós temos que DR é igual a zero, tá? E o que é D vezes R? É a multiplicação de matriz. Vamos ver o primeiro elemento desse vetor DR aqui. Como é que obtém esse valor? O elemento da primeira posição, né? Seria o quê? D1K vezes RK para K variando de 1 até N. E esse valor vai ser zero. Né? Quando a gente multiplica uma matriz por um vetor, nós fazemos esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, né? E assim por diante vai dar um número, tá? Vai dar, perdão, um vetor aqui, né? Vai dar essa primeira posição, depois fazemos a mesma coisa que obtemos essa posição, depois a mesma coisa que achamos essa posição do vetor resultante, tá? Perfeito. Então, aqui, olhando no primeiro valor, nós vamos ter que D1K vezes RK igual a zero. Tirando aqui o R1, né? Fazendo aqui ao invés de K igual a 1, fazemos agora K igual a 2, nós teremos que R1 é igual a menos o somatório de K igual a 2 até N de D1K vezes RK sobre D1. Aqui, para K igual a 1, nós teremos D1 vezes R1. Nós passamos esse R1, D1 para lá, e agora divide, né? Aqui vai ficar um menos isso daqui. Ok, com a probabilidade de R1 ser exatamente esse valor, dado que nós já escolhemos o R2, o R3 até o Rn, que vão ser zeros ou uns, tá? Qual a probabilidade de R1 ser esse valor? O R1, para ser esse valor aqui talvez nem seja um número 0 ou 1. Pode ser algum número qualquer, tá?
mas a probabilidade é menor ou igual ao meio. Supondo, numa sorte desse número aqui, ser 0 ou ser 1, qual a probabilidade do R1 ser esse valor? Ser 0? É 1 meio, né? Que é aleatório. O R1 é 0 com probabilidade de 1 meio e é 1 com probabilidade de 1 meio. Então, a probabilidade do R1 ser esse valor é menor ou igual a 1 meio. Logo, a probabilidade de erro é menor ou igual a 1 meio, tá? Ok? E, de novo, como é um algoritmo one-sided error, só erra para um lado, repetindo k vezes, nós temos uma probabilidade de erro menor ou igual a 1 meio elevado a k. Basta fazer k igual a 10 aqui, por exemplo, já vai ficar 1 sobre 1000, já dá 0,1% de erro, que já é muito bom. Ok? É isso.